No dia 1º de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil. Começava então a ditadura militar brasileira. O de um chefe de Estado sem tergiversações no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo Após o golpe militar e a nomeação do general Castelo Branco para presidente da República, ficou claro que o Brasil entraria em um regime ditatorial. Embora o golpe tivesse tido apoio de setores civis e de muitos outros políticos, os militares não pretendiam entregar o poder a eles. Desta vez, os representantes das Forças Armadas estariam no controle direto do aparelho estatal. Os militares não viam a reestruturação como planejavam por meio do Congresso, mas sim por meio de atos institucionais, ou seja, conjunto de leis promulgados pelo poder do presidente sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Não demorou muito e as grandes mudanças começaram a ocorrer. Em 9 de abril de 1964, os militares passaram a ter o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, exonerar e aposentar quem pudesse atravessar seus interesses. No ano seguinte, em 27 de outubro de 1965, o presidente Castelo Branco promulgou o Ato Institucional 2, que além de extinguir os partidos políticos existentes desde 1946, decretou o recesso do Congresso e instituiu eleições indiretas para a presidência da República. Mais tarde, o Ato Institucional 3, promulgado em 5 de fevereiro de 1966, estabeleceu eleições indiretas para governador. Meses depois veio o Ato Institucional 4, que reuniu todos os atos anteriores e convocou o Congresso para a votação e promulgação da Constituição de 1967. No início do regime, os militares criaram o Programa de Ação Econômica do Governo, que tinha como objetivo controlar a inflação e capacitar as finanças do governo federal. Porém, nem tudo saiu como planejado e acabou tirando a popularidade do governo Castelo Branco. Em 15 de março de 1967, o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi substituído pelo general Arthur da Costa e Silva, que inicialmente tinha propostas mais liberalizantes e voltadas para o desenvolvimento. No entanto, com Costa e Silva no poder, o grupo linha dura do regime ganhou mais espaço. A oposição que existia desde o início do regime militar cresceu muito no decorrer dos anos e estava presente em vários segmentos da sociedade, como professores, políticos e estudantes. Mas o regime ainda tinha apoio de muitos setores civis. Em 1968, a participação da classe média nas questões políticas aumentou. Durante esse ano, estudantes foram mortos, ocorreram grandes greves e manifestações por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que acabou não agradando o regime, que endureceu ainda mais no combate aos opositores. Em 13 de dezembro de 1968 foi promulgado o Ato Institucional 5, que suprimiu os direitos políticos, que colocou em recesso novamente o Congresso, que proibiu as manifestações políticas, que suspendeu o habeas corpus e abriu caminho para a imposição da censura prévia e dos banimentos que viriam mais tarde com novos atos e novas leis. Esse período do regime militar ficou conhecido como Anos de Chumbo. Em 30 de outubro de 1969, o general Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência da República. O período Médici ficou marcado como um momento de maior repressão política na história do Brasil. Foram criados os centros de informações de cada ramo das Forças Armadas.
A censura prévia calou os meios de comunicação, a imprensa e as manifestações artísticas, como teatro, música e literatura, foram fortemente afetados. Os banimentos viraram regra e muitos deixaram o país, e o Brasil passou a ter a pena de morte legalizada. Frente ao endurecimento do regime, a resistência armada incrementou suas ações, passando a aparecer mais na cena política. Foi nesse período que Carlos Marighella e Carlos Lamarca, dois importantes líderes da oposição do regime, foram mortos. Entre 1969 e o início da década de 70, as organizações guerrilheiras começaram a realizar assaltos a bancos e sequestros de embaixadores para serem trocados por políticos que estavam presos. Os guerrilheiros também atuaram no campo. Sob a direção do Partido Comunista do Brasil, cerca de 70 pessoas se deslocaram para a região do Rio Araguaia, no Pará. No movimento, que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, as Forças Armadas criaram várias operações, que contavam com mais de 10 mil homens, entre 1972 e 1975. Essas operações exterminaram a maior parte dos integrantes da guerrilha. Na década de 70, o regime militar perdeu o importante apoio da Igreja, mas, pelo outro lado, o Brasil deu o maior salto econômico de sua história, configurando o período chamado de milagre econômico. Tentando sustentar e ampliar o desenvolvimento e o crescimento do país, o governo investiu milhões em infraestrutura no chamado Programa de Integração Social. Foram criadas grandes obras como a rodovia transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu. A campanha do governo Médici ganhou mais fôlego ainda com a conquista do Brasil na Copa do Mundo. No entanto, apesar do crescimento de 12% ao ano, a concentração de renda aumentou muito, distanciando ainda mais a classe alta e média alta das classes média e baixa. A dívida externa triplicou, mantendo o país ainda mais dependente da economia internacional. No decorrer dos anos, a economia voltou a cair. A pressão dos movimentos por direitos humanos aumentou e o regime militar passou a perder apoio. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. A ditadura militar brasileira estava cada vez mais próxima de seu fim. Tudo estava começando a ficar fora de controle. Já em 1976, a repercussão dos maus-tratos sofridos contribuiu com o processo de mobilização da sociedade para a abertura política e a redemocratização. Devido à repercussão da morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, o general Geisel, com medo de perder o apoio no regime, demitiu o importante comandante do 2º Exército, Edinardo da Vila Melo, que teria sido responsável pelas mortes. Os movimentos pela anistia ganhavam cada vez mais espaço nas ruas. Em junho de 1976, a moção pedindo a anistia foi aprovada pela 28ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Brasília. Em março de 1977, uma passeata com mais de 5.000 estudantes marcou a reconstrução do movimento estudantil e popular. Esse ano ficou marcado por intensos conflitos entre militares e civis, onde muitos, de ambos os lados, ficaram gravemente feridos. Bombas e mais bombas foram explodidas pelo país inteiro. Sargentos e capitães do exército foram feridos e mortos. Jornalistas e bispos que não apoiavam o regime também foram capturados, torturados e mortos. O Brasil entrou em um caos e por muito pouco, não entrou em uma guerra civil. No ano seguinte, em 1978, começou a greve dos metalúrgicos no ABC, que se alastrou por São Paulo, Osasco e Campinas. O evento deu início ao fortalecimento das manifestações sindicais. No mesmo ano, foi promulgada a Emenda Constitucional 11, que revogou o Ato Institucional 5 e muitos outros atos do regime militar. A nova Lei de Segurança Nacional reduziu a pena dos presos políticos e suspendeu o banimento de várias pessoas. O general Ernesto, não suportando a pressão, passou o poder para o general João Batista de Oliveira Figueiredo. No final de 1978, os agentes da DOI-COID, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações da Defesa Interna, invadiram a sede do Partido Comunista do Brasil e executaram dirigentes comunistas.
O episódio ficou conhecido como Chacina da Lapa. Movimentos e greves espalharam pelo Brasil inteiro. Em 22 de agosto de 1979, a lei de anistia foi aprovada. Muitos políticos ganharam a liberdade. Centenas de exilados retornaram ao país e o pluripartidarismo foi restabelecido. A economia em queda catalisou as greves do ABC e a insatisfação popular enfraqueceu mais ainda a sustentação do regime. O general Figueiredo ficou muito doente e o poder acabou ficando nas mãos de um civil, Aureliano Chaves, durante 3 meses. Sem condições de pagar os credores externos, o Brasil foi ao FMI. Uma campanha por eleições diretas para presidente da República agitou o país inteiro, o movimento das diretas já. Uma emenda constitucional foi votada com esse objetivo, mas não conseguiu a aprovação do Congresso. Depois de anos de conquistas, conflitos e mortes, o fim do regime militar era iminente. Com a morte do futuro presidente Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência da República, colocando fim na ditadura militar brasileira.